Hoje nós estamos sendo chamados a refletir sobre nós mesmos sempre, a partir de uma das passagens mais intrigantes dos Evangelhos, uma das passagens mais difíceis da gente entender, que é a passagem da negação de Pedro. É um desafio para a gente que viu, inclusive, que leu os Atos dos Apóstolos, que leu os Evangelhos, que leu livros como Paulo e Estevão, dentro do Espiritismo, que é um livro que a gente recomenda para todas as pessoas, indicado como o melhor romance espírita de todos os tempos. Entender como é que pôde Pedro negar Jesus. Pedro assumiu uma postura após o falecimento do mestre, uma postura de absoluta liderança no colegiado apostólico. E ele não era líder por ter sido eleito. Na época não tinha democracia, voto livre. Ele não tinha sido, não assumiu a postura de líder apenas porque Jesus mesmo disse que sobre ele se ergueria a sua igreja. Mas ele assumiu essa liderança por ter entendido muito bem quando Jesus falou: quem quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. Isso ele falou num episódio em que os discípulos começaram a discutir entre si quem deles era o melhor. Não era o Congresso Nacional, não era Brasília não, viu gente? Era só o colégio dos apóstolos mesmo. Esses todos que eram santos começaram a discutir entre eles. Escuta, dá para dar um cargo para a gente? Vocês acreditam nisso? 2 discípulos que eram irmãos mandaram a mãe deles falar com Jesus e pedir assim: escuta, quando chegar o reino dos céus, dá para você dar um lugar à direita e outro lugar à esquerda para os meus filhos? Dá para entender um negócio desse? Eles disputavam cargo entre os apóstolos. Eu não sei se tinha partido naquele tempo, mas olha, pelo menos o partido das famílias tinha, e eles tentavam articular, ganhar espaços também. E Jesus falou assim: nós conhecemos uma pessoa importante na vida. Se você for no shopping e tiver uma pessoa cercada de gente com câmera de televisão apontada para ela, você fala o quê? Ih, deve ser uma celebridade, deve ser alguém importante. Jesus falou assim: é assim entre os homens. Ele não falou de shopping nem de câmera de televisão, mas se é assim entre os homens, não será assim entre nós. Entre nós, os maiores serão distinguidos por servirem e não por serem servidos. É uma diferença fundamental. Quem entendeu isso por excelência depois do falecimento de Jesus foi Simão Pedro. Ele formou, instituiu em Jerusalém a Casa do Caminho, que atendia leprosos, mendigos, prostitutas, excluídos, necessitados de todas as origens. O que o judaísmo foi incapaz de fazer em milênios. Não sei se vocês sabem, mas na cultura judaica de então, eles instituíam fora das cidades um vale aonde eles mandavam os leprosos, que não podiam sair dali de jeito nenhum, e não lhes era enviada nem comida, muito menos assistência, e ali eles ficaram para morrer. Imagina o impacto que numa cultura como essa teve a Casa do Caminho de Simão Pedro. Ninguém conseguia entender o que era isso. Cuidar dessas pessoas, cuidar, servir. A gente serve pessoas importantes, não é verdade? Até hoje a gente tem o maior orgulho de servir pessoas importantes. Não, eu tenho amigos. Meus filhos, quando eram da escola, mostrando a inversão de valores da nossa sociedade, né? Quando 2 meninos brigavam na escola particular que ele cursava,
Um olhava para o outro e falava assim: eu tenho um amigo no morro. Pode um negócio desse? O maior orgulho, as pessoas se davam seguro, o seguro da escola particular era, em última palavra, o tráfico de drogas, o PCC. Não é bacana isso? É assim dos nossos tempos. Mas o que teria feito Pedro negar Jesus? Se ele tinha essa estatura, se ele tinha esse entendimento tão grande, o que teria feito ele negar Jesus? Ainda mais por uma circunstância peculiar. No dia em que ele negaria Jesus, Jesus olhou para ele diante de todos os discípulos e falou assim: ainda essa noite, hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes antes que cante o galo. Já imaginou Jesus falando isso para você? O que você falaria? O que ele falou? Pedro é assim, ele tem um comportamento muito parecido com o que a gente faria, no acerto e no erro. Ele falou assim: eu, mestre, eu vou negar o Senhor 3 vezes? Não, pode ser ela aqui, pode ser ela. Não, eu não. Qualquer um, menos eu. Daí Jesus foi preso, e foi preso numa circunstância muito peculiar para o movimento cristão. Sabe qual é essa circunstância? Antes de vir para a Páscoa, quando eles estavam no caminho de ir para Jerusalém, os apóstolos foram visitar Lázaro, cujas irmãs já tinham avisado há muito tempo para Jesus: venha, porque Lázaro, seu amigo querido, está muito doente, às portas da morte. Jesus não se apressou, mas foi. Quando ele foi, Lázaro já estava sepultado. E as irmãs inconsoláveis lamentavam: puxa, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, quem sabe o Senhor tinha salvado Lázaro. Daí ele: onde está? Vamos até lá. Causou um certo mal-estar, as pessoas foram até lá. E mais mal-estar ainda quando ele falou: abra-se o túmulo. Um olhou para o outro e falou: mestre, já faz 4 dias que ele morreu, já está cheirando, inclusive. Abriram e o odor veio para fora. E ele fez o milagre que mais impressionou o judaísmo naquele tempo, chamando Lázaro para fora, e Lázaro veio. Aquilo se espalhou na Judéia feito rastilho de pólvora. Era alguma coisa que nunca se tinha visto em toda a história, com profetas de todo tipo, nunca se tinha visto uma coisa como aquela. E aquilo chegou em Jerusalém antes deles. Sabe como é que é fofoca, né? Chegou em Jerusalém antes dos apóstolos. E quando eles chegaram em Jerusalém, o que aconteceu? O que aconteceu com a chegada de Jesus em Jerusalém? Jesus, inclusive, mandou arrumar um burrico para ele entrar em Jerusalém em cima de um burrico. E os apóstolos, aquele grupo de homens com Jesus, foram saudados efusivamente pelas multidões em Jerusalém. Eles pegaram ramos de árvores, saudavam-no, hosana nas alturas, tiravam suas túnicas e colocavam como piso para onde Jesus ia passar. E foi uma entrada absolutamente esfuziante. Se fosse em tempos de democracia, eu ia falar: nossa, vamos lançar a candidatura dele. Vocês brincam? Foi exatamente isso que muita gente pensou. Foi exatamente isso que Judas pensou. E eles estavam eufóricos com aquela entrada, porque os judeus estavam há muito tempo querendo saber como nós vamos nos libertar do jugo de Roma. E finalmente surgiu uma liderança capaz de aglutinar o povo e fazer uma campanha de libertação político-militar. É isso que eles pensavam. E os discípulos ficaram eufóricos.
ficaram alegres, falando: puxa vida, se ele vai ser o rei de Jerusalém, nós estamos bem na parada. Não é? Muito bem. Foi nessa circunstância de euforia com Jesus que ele foi preso. E ele saiu diretamente, na cabeça dos discípulos, ele saiu diretamente do máximo, da idolatria, do reinado, para ser um preso, um condenado à morte. Pedro, quando foram presos, o mestre foi preso, ele, segundo os evangelhos, ele acompanhou. Mas a passagem fala assim: Pedro acompanhou de longe. Ficou no pátio lá ali onde ficavam os criados, acompanhando de longe. Por que será? Já falei que Pedro era parecido com a gente, nós não somos besta. Ele estava imaginando que Jesus era tudo, e Jesus foi do tudo para o nada. E ele falou: bom, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Vou acompanhar, mas mais ou menos também, né? Não é assim, né? E até que apareceu uma pessoa e falou assim: pera, eu te conheço, rapaz. Eu sei, eu te vi. Você andava com esse aí que prenderam agora, não foi? Ele falou: eu? Como? Não, você está confundido com alguém. Aí a pessoa saiu, daqui a pouco aparece outra, que tinha dedo duro naquele tempo. Pera, te conheço, rapaz, você andava com esse tal de Jesus? Eu falei: não. Olha bem, não foi. Quando deu um tempo, foi passando o julgamento, foi passando aqueles procedimentos, já estava para amanhecer, e uma terceira pessoa apareceu para ele, falando a mesma coisa. E ele: eu não, imagina. Mal ele falou imagina dele, que não está nos evangelhos também, mas a gente vai acrescentando, cantou o galo. Imagina você nessa posição. Você tinha esquecido que Jesus tinha acabado de falar para você. Aí canta o galo. O que você imagina que passa na cabeça dele? Meu Deus do céu. Diz o texto evangélico que naquele momento Jesus se vira para ele e olha Pedro nos olhos, com um olhar de amizade, de condescendência, sem nenhuma condenação. Mas imagina o que estava na cabeça e no coração de Pedro. Mas não foi só Pedro, né? Teve o tal de Judas também, né? Não precisa contar o que ele fez. Além de Pedro e de Judas, os outros discípulos, quantos deles foram até o julgamento para testemunhar em defesa de Jesus? Quantos? Depois que ele foi condenado, tinha que subir uma ladeira íngreme com uma cruz de 50 a 60 quilos nas costas. Não é só o peso, mas é também o desajeito de carregar uma cruz daquele tamanho. Fez fila para ajudar ele, não é verdade? Nossa, o que tinha de discípulo querendo ajudar Jesus era uma grandeza. Nenhum. Ah, não, teve um que ajudou. Calma. Aquele que ajudou foi obrigado pelos soldados a ponta de espada e não era discípulo. Foi pegou assim qualquer. Né? Foi nessa circunstância, foi nesse contexto que Pedro teve a sua situação de negação. Foi nessa situação que ele foi pego nesse erro. E a gente fica se perguntando: ah, mas santos, será que eles não vieram com esse destino, com essa missão? Será que Judas não veio para trair Jesus? Será que Pedro não veio para negar Jesus? Não fazia parte do que estava predestinado? Muita gente pergunta isso. Nós, no Espiritismo, pela orientação dos orientadores espirituais, a gente sabe que nenhuma alma veio para a Terra com o destino de fazer o mal.
Nenhuma. Não há nenhuma possibilidade de um estuprador ter vindo com a missão do estupro. Com um corrupto, não, a minha função é corromper. Ninguém pode vir com a missão do mal, apesar de que o mal não produz vítimas. Isso é um ponto-chave para nós entendermos um pouco dessas tragédias, desses males, dos crimes e da corrupção. Não há nenhuma injustiça na terra. Dá para a gente entender isso? Fácil, né? Será que tem injustiça na terra? Se Deus é bom, é justo e é todo-poderoso, como é que pode ter injustiça na terra? Ah, ele deu uma dormidinha, tirou uma soneca e aí é que aconteceu o mal? Não. Jesus explica muito bem para a gente, apesar que a questão é polêmica, é difícil. Todo escândalo é necessário, mas ai daquele por meio do qual ele vier. Isso quer dizer que se uma bala perdida acerta a cabeça de alguém, foi à toa? Se um estuprador, entre tantas mulheres que passaram numa certa noite no caminho dele, ele escolheu uma, foi à toa? Se uma criança nasce com paralisia cerebral, foi à toa? Nós que sofremos, nós que viemos até uma casa de oração portando as nossas dores, nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque se o Espiritismo é o Consolador prometido, e é prometido por Jesus, ele só vai poder consolar, ele só vai poder ajudar as pessoas a digerirem a dureza da sua dor, só vai poder te ajudar a compreender o porquê da sua dor, se você compreender essa chave e se dedicar a partir de hoje, caso não tenha feito, a estudar sim o Livro dos Espíritos, a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a estudar, não tem importância, um romance, ajuda muito. Você, através das diversas encarnações, vai vendo o encadeamento perfeito que existe entre o que você sofre hoje e o que você fez no passado. É assim. Não cai uma folha de uma árvore realmente que não seja pela vontade de Deus. Ah, então o estuprador, ele é um agente de Deus? Não. Deus tem os seus próprios meios. Deus, o bem, não precisa do mal para se realizar na terra. Mas ele se aproveita do erro humano para encadear as coisas. Quando eu fui pensar pela primeira vez nisso, surgiu na minha cabeça os americanos a 40 mil metros de altura no seu B-52 na Segunda Guerra Mundial, portando uma bomba atômica para soltar em Nagasaki e Hiroshima, sem defesa. Tinha o fogo antiaéreo, mas que não chegava nem no meio do caminho. Eles soltaram a bomba. Matou as pessoas? Matou. Foi uma tragédia? Foi. Tinha que acontecer? O falecimento daquelas pessoas, aquela tragédia, aquele desencarne coletivo tinha que acontecer. Ah, então tinha que soltar a bomba atômica? Não. Não. Provavelmente a programação daquelas pessoas era morrer sempre coletivamente, mas tinha o que? Tsunami, como foi há um tempo atrás. A tsunami matou mais gente do que Nagasaki e Hiroshima juntas. Foi ou não foi? Foi culpa de quem a tsunami? Qual foi o senador que negociou para estourar lá e não na terra dele? Teve isso? Culpa de quem? De ninguém. A peste negra na Europa matou mais de 40 milhões de pessoas, tantas pessoas quanto a Segunda Guerra Mundial. Deus não precisa da guerra, Deus não precisa da bomba atômica. Ele apenas permite que as coisas aconteçam
usando aquela situação para as pessoas aprenderem o que as vítimas, pretensas vítimas, aprenderem o que elas precisam aprender, mas aquele que provocou, aquele governante, aquele general, aquele aviador que soltou a bomba, todos eles têm a sua parcela de responsabilidade. Não me perguntem qual tem mais, qual tem menos, porque eu não sou balança do mundo. Não entendo. A gente, na estatura espiritual da gente, não consegue vislumbrar essas coisas. Mas cada um deles vai ter a sua responsabilidade. Os 6 milhões de judeus que foram mortos em campo de concentração, precisavam passar por aquilo? Certamente precisavam. Então precisava ter campo de concentração? Não. Deus tem os seus próprios meios. Quantas pessoas morreram pela epidemia de AIDS? Não foi culpa também. Deus não precisa, Deus tem os seus meios com as doenças, com as catástrofes. E assim na nossa vida também. Se você sofre violências e você entende, tem entendimento espiritual, você fala assim: ou Deus cochilou, ou Deus errou. E tem gente que crê muito nisso, crê numa batalha na terra, que as almas estão todas disputadas entre Deus e o demônio. E se você acredita nisso, é fácil crer quem que está ganhando essa batalha. Acontece mais coisa ruim ou coisa boa na terra? Mais coisa ruim. Então o demônio está ganhando de Deus. Olha para onde vai a mente humana. Será que é isso que está acontecendo? Claro que não. Deus está permitindo que algumas maldades aconteçam, outras não. Tem gente que é empurrado para um pilar, bate a cabeça ali e morre. Tem gente que toma 14 tiros e não morre. Por quê? Porque para um era o momento dele ir, para outro não era, e não morre. Não morre. E ainda fica bom. Tem gente que não, tem gente que vai para uma cadeira de roda. Cada história é uma, cada história é única. Nós precisamos entender o mecanismo da dor para o chamamento espiritual do ser humano. Para que isso? Para entender que todos nós, com as nossas dores, estamos sendo chamados. Você que tem a sua dor está sendo chamado, está sendo chamada. Exatamente para quê? Eu não consigo distinguir, porque cada um tem o seu mecanismo. Mas uma das coisas fundamentais é que está sendo chamado para Deus. Ou você tem muita dúvida que se não tivesse essa dor, você dificilmente estaria aqui hoje? Não é só você, gente. Não precisa ter vergonha. Já foi feita uma pesquisa, o Indifolha aponta que 110% das pessoas que buscam uma casa de oração buscam por causa da dor. Então não é problema. Nosso problema não é vir por causa da dor. Nosso problema é voltar quando passa. Aí é que mostra que você é interesseiro mesmo. Aí essa é interesseiro. Então vir por causa da dor não é problema. Agora resolveu, foi embora. Deu problema, volta de novo. Mãezinha querida, meu amor. A mãe já pergunta direto, na lata, quanto? Deus, para alguns de nós aqui, deve estar, poxa, voltou aí, rapaz. Ainda sabe Pai Nosso, meu? Pois é. É isso. Pedro veio com uma possibilidade muito parecida com a gente. Nós também idolatramos as pessoas e colocamos as pessoas lá em cima, ora lá em cima e ora aqui embaixo. E essas pessoas muitas vezes somos nós. O sucesso, você já pensou a respeito da armadilha do sucesso? A gente geralmente pensa na armadilha da dor, do fracasso, da dificuldade. Ela não é. Todo mundo quer se livrar disso. Pouca gente pensa na armadilha do elogio, do sucesso. Quantas pessoas se matam por causa do sucesso? É muito difícil ter sucesso. Elis Regina falava isso. É terrível você ser uma deusa para 30 mil pessoas, voltar para casa, bater e apanhar do marido. Quantos ídolos são destroçados pela idolatria? Quantos você conhece? A minha mãe falava da Shirley Temple, foi uma das primeiras crianças prodígio de Hollywood. Ela fez uma meia dúzia de filme e depois se enfurnou. Ela passou o resto da vida fugindo dela mesma.
E aí você tem Simone, tem Cássia Eller, tem Janis Joplin, tem... Ixi, a lista não para. A lista não para. Como é difícil o elogio. Nós também, nós não somos ídolos, nós não estamos nesse nível, né? Mas a gente tem os nossos sucessos, a gente tem os nossos êxitos. E sabe o que acontece quando a gente tem sucessos e êxitos? A gente atribui tudo. Eu consegui. Quando as coisas começam a dar errado, é culpa de Deus. É mais ou menos assim. Vou fazer uma sociedade com ele. Quando tiver lucro, vem para mim. Quando tiver prejuízo, vai para ele. Vamos fazer assim? Você topa? Mas é assim a nossa relação com Deus. Tudo que dá errado, a gente joga para ele. Tudo que dá certo, a gente fala que é nosso. E o falar que é nosso pelos nossos êxitos vai criando uma autossuficiência. Eu sou bom. Vocês lembram do que é isso? Na escola, eu duvido, a classe de vocês tinha a menina mais bonita e tinha o menino mais bonito, não é isso? Toda classe escolhe, aquele lá é o... E o pior é que as pessoas vão falando e ele acaba acreditando. Aí o bonito só anda com gente bonita. E começa aquela frescura, aquela coisa, no intervalo, aquele grupinho, fica andando aquela turminha. Aí dá o coitado que gosta da menina bonita e ele tem uma cara, uma orelha de Havana, aí tá perdido. Tá perdido. Quem já não viveu isso? Porque o elogio é complicado de trabalhar. O elogio traz para a pessoa uma arrogância, uma autossuficiência. E quem é arrogante está destinado por si mesmo a não aprender nada. Como é que se aconselha uma pessoa que acha que já sabe tudo? É impossível. Todo mundo tem na família, todo mundo tem nas relações pessoas arrogantes, às vezes no espelho. Às vezes no espelho. Tem uma música da Elis também que ela fala, ela critica muito, tem uma música que ela vai criticando muito uma mulher. Essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. Daqui a pouco ela fala assim, essa mulher, essa menina, essa senhora, que eu encontro a toda hora num espelho casual. Ela estava falando dela mesma. Às vezes a gente precisa de uma pancada da vida para acordar do nosso delírio egóico. A gente acha que a última, como é que é? Última Coca-Cola do deserto, né? A gente acha que se acha, a molecada fala é Tássia, está se achando. E a vida precisa que a gente aprenda. E como aprender é uma consequência imediata da humildade, sem humildade ninguém aprende, já disse Sócrates, só sei que nada sei. Se você não achar que tem um problema, você não tem solução. Quem não tem problema, não tem solução. Se você, o primeiro passo do AA, qual é? Eu tenho um problema. Ué, a partir dali começa a solucionar. Agora o alcoólatra que para a hora que eu quiser, está morrendo na droga, está morrendo na cocaína, está morrendo no álcool e não, eu paro a hora que eu quiser, eu sou melhor, tá? Esse não vai resolver, esse não tem solução. Que tipo de alcoólatra você é? Eu não tenho problema. Se você não tem problema, você não tem solução. Tem gente que ainda vem numa casa espírita, numa casa católica, numa casa evangélica, procurando a solução. Para ver qual é o médium, qual é o passe, qual é a oração forte que vai livrar você dos problemas. Se alguém ainda veio nessa, se desiluda. Não temos solução. Nós temos paliativos. Os efeitos da sua má sintonia, os efeitos do seu padrão equivocado vão ser trabalhados na sala de classe. Mas são os efeitos. Parecido com a medicina. Medicina é ótimo para tratar sintoma, né? Agora, saber o que você tem é tal da virose, é tal da não sei o quê, então nunca tem solução para nada. Aqui, nós só diminuímos os efeitos da sua má sintonia, as suas
aqueles convites irresponsáveis que você fez para o mundo espiritual e que eles atenderam. Eles sempre atendem, viu? Eles sempre atendem. Tudo que a gente faz na vida, a gente faz em parceria. E isso é precioso no Espiritismo. Quem acha que é o bom da boca, que faz tudo sozinho, que todos os seus êxitos foram por sua causa, vai descobrir no Espiritismo que quando você emite um pensamento para o céu agrega uma equipe de assessores para você e vai te ajudar a fazer aquilo. Se você está pensando no bem, você vai se cercar de gente boa. Se você tem um projeto de vingança, você vai se cercar de gente. Se você vem aqui, resolve o efeito do problema, mas não fizer um movimento para falar assim, que tipo de convite eu estou mandando para o mundo espiritual? Se você não se fizer essa pergunta, sabe o que vai acontecer? Os seus companheiros vão te acolher efusivamente ali na calçada. Ô Mauricião, beleza, vamos lá. Você sai daqui ligeiramente melhor e na calçada já volta a ter problema de novo. Já dá meia volta e pega a fichinha de novo. Já entra batata. Já pergunta se um colchão dá para dormir aqui. Porque sabe o que pôs o ela ali fora? Já complicou. Passe 24 horas, passe a domicílio, passe pela internet. Vamos resolver o problema de você? Não vamos resolver. Jesus, para resolver o problema das pessoas, falou: a tua fé te salvou. Quem vai ser mais forte que Jesus aqui? Ninguém. Ninguém. Nós não dependemos do dízimo de vocês. Nós dependemos da colaboração para manter a água, a luz, mas ninguém ganha aqui. Então nós somos mais leves. A gente não precisa agradar as pessoas como muita gente se apoia em teologia da prosperidade, né? Porque daí as pessoas saem felizes. Não. Aqui nós falamos claramente: quem resolve os seus problemas começa por você. E você se abrindo através da humildade. Bem-aventurados os humildes, que deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança. Logo depois, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem. Você humilde e padecendo o que você está padecendo, com essa atitude você se abre para Deus, se abre para o teu anjo da guarda e ouve o que ele está querendo te falar há tanto tempo. Ouve o que Deus está querendo falar contigo. Ah, eu não sei, eu não ouço nada. Pois é, você não ouve nada porque você não tem dado ouvidos para Deus. Hoje é dia para isso. Deus está te avisando há muito tempo das coisas, você que não ouve. Daí a gente fala: puxa, como é que Pedro, mesmo avisado, fez a mesma coisa? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós temos sido avisados exaustivamente. Anjo da guarda virou papagaio, disso enterrado. Há muito tempo que ele está falando a mesma coisa para ele. Não vai nessa. Não. Olha, está vindo aquela alma que você antipatiza, está vindo para um reencontro. Você nunca teve um reencontro espiritual na Terra? Nunca viu? Não ouviu? Não sabe quem é a pessoa e não gostou? Antipatia gratuita. Nunca aconteceu com vocês? Na noite anterior, o teu anjo da guarda aproveitou o sono e falou para você: Maurício, é hoje. Você vai encontrar aquela pessoa que você já vem brigando há 5 vidas. Na tua programação reencarnatória foi determinado que naquele dia você encontraria o fulano ou a fulana. Então você está avisado pra caramba. Você está avisado por Jesus, você está avisado por Deus. Mas o que você vai fazer? Vai negar? Deus nos ama em liberdade. Você veio aqui pronto para acolher a mensagem de Deus, mas você também veio aqui livre para não acolher a mensagem de Deus. Absolutamente livres, todos nós. O que cada um vai fazer com esse momento é absolutamente seu. Nós podemos finalmente sair dessa arapuca de que meu casamento está mal por causa do meu marido, São Vicente está mal por causa do Billy e o Brasil está mal por causa da Dilma. Resolveu, gente. Não é gostoso?
gostoso isso? Nós não temos nenhuma responsabilidade sobre o mal que acontece na nossa vida, não é gostoso? Ah, é tudo bacana. No condomínio o problema é da vizinha do quarto andar. Tudo é fácil. A sogra, o chefe, a vizinha, a presidente. É fácil jogar responsabilidades e assumir. Quem é homem, quem é mulher suficiente para finalmente assumir? Quando você assume e fala, eu tenho um problema. O mundo espiritual fala, nós temos a solução. Nós, juntos. Quem levantar a mão, tem condição de começar a sua caminhada. Quem sai daqui com o queixo levantado, eu não. Vai poder esperar mais pancada. Porque Deus não desiste nunca de nós. Se você não acordou com uma bela chacoalhada, vai ser o quê? Abre janela, arranca o cobertor, vem um balde de água fria, vem o que mais? Acorda, tu que dormes, fala Paulo nas suas cartas. E ele está falando para quem? Ah, deve ser para a vizinha. Teve uma palestra ótima para a Regina. Tudo é bom para os outros acordarem. O que será que é bom para a gente? Obrigado, gente.